Shalom e bem-vindos de volta ao Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson, parte da equipe que quer edificar uma fé duradoura. E, ao olharmos especificamente para as mulheres do Antigo Testamento, estamos na segunda semana dos Salmos. Vamos ver do Salmo 48 ao 99. E essas mulheres maravilhosas são descritas como viúvas, como mulheres depois de uma batalha, dançando, cantando jovens donzelas. E eu também quero incluir alguns desses lindos salmos de louvor, lamentação, tristeza e perda. Quase a grande maioria dos salmos entra nessa categoria, então eu também quero dar uma visão geral deles no final. Mas lembrem-se, os salmos eram o inário deles, a música deles, então há pequenas referências musicais. Eu falei um pouco mais sobre isso na semana passada. Davi escreveu a grande maioria, 73 deles, mas temos 48 anônimos. Então, ao olharmos para eles nessa semana, não vou necessariamente enfatizar tanto o autor, quem escreveu, mas sim o que estão dizendo e a mensagem deles. Desses 150 salmos, 2/3 são, na verdade, de lamentação, clamores por ajuda, mas muitas vezes eles mudam de tom e passam a falar sobre confiar em Deus. E é no tempo de tristeza que eles sentem mais o amor de Deus. Mas cerca de 1/3 dos salmos se concentra em louvor. São hinos para celebrar a criação de Deus, celebrar seu caráter, celebrar o livramento deles. E depois temos os salmos de sabedoria, aqueles para meditação. E eles contrastam as leis de Deus com os caminhos dos ímpios. E na semana passada falamos sobre tantos salmos messiânicos que aparecem ali apontando para o nosso Messias. E que são absolutamente lindos. Mas eu quero começar com essas mulheres. Temos 3 salmos sobre mulheres, sobre as viúvas, perdão. O 68, o 109 e o 146. E o Salmo 68, 5 descreve Deus como juiz e defensor da viúva. No Salmo 146, ele a sustenta. Ele as alivia da sua aflição, porque a viúva no antigo Israel tinha uma situação muito difícil. Se ela perdesse o marido, não só perdia seu protetor, mas também o sustento, porque havia pouquíssimas oportunidades para as mulheres ganharem a vida de forma digna. Sim, elas podiam fazer algumas coisas. Ainda podiam ser amas de leite, se ainda pudessem amamentar. Talvez ainda pudessem pentear o cabelo de alguém no palácio, mas não havia muitas oportunidades para elas. E ao vermos a preocupação divina de Deus com as viúvas, desde os primeiros salmos e, na verdade, ao longo de toda a Escritura, ele está ordenando a Israel que cuide dos necessitados. E as viúvas se encaixam diretamente nesse grupo. Neste salmo, Davi diz que os filhos dele, ele está falando do inimigo dele, que os filhos dele fiquem órfãos de pai, e sua mulher, viúva. Isso está no Salmo 109, versículo 9. Ele quer o pior para os inimigos dele. Mas quando olhamos para os outros salmos, quando olhamos para o Salmo 68, vemos o caráter de Deus. Ele sempre se inclina a proteger as viúvas, não importa de quem sejam. Eu realmente valorizo o cuidado especial do Senhor por essas viúvas, porque vejo nisso uma prefiguração da compaixão de Cristo pelas viúvas quando ele esteve aqui na terra. Quero ler para vocês o Salmo 68, 3-6. Eu amo esses versículos. Que os justos se alegrem e exultem diante de Deus, e se encham de júbilo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Lembrem-se, quando aparece tudo em maiúsculas na King James, S-E-N-H-O-R, isso é Yahweh, isso é Jeová. Quando está em minúsculas, significa Adonai, Senhor ou Mestre. Mas aqui vem um versículo sobre as viúvas. Ela está se referindo a Deus. É pai dos órfãos, defensor das viúvas, Deus em sua santa habitação. Isso está se referindo ao templo. É como se eles estivessem vivendo a lei da consagração. Ele quer defender aqueles que precisam de cuidado. E então, no versículo 6, Deus coloca o solitário em família. Estamos aqui para cuidar uns dos outros, e ele os tira das prisões com cânticos, e está dizendo: nos seus piores momentos, clamem a mim, e eu os consolarei. É realmente uma mensagem linda, linda. A próxima sessão sobre mulheres aparece alguns versículos adiante, no mesmo salmo. Salmo 68. E Davi está escrevendo este salmo como um daqueles hinos processionais, provavelmente celebrando quando a Arca da Aliança entrou em Jerusalém.
Isso aparece lá em 2 Samuel 6, mas quando estão trazendo o tabernáculo para Jerusalém. Davi escreve uma música linda para isso. E assim como quando tivemos nossa dedicação em Kirtland, W. Phelps escreveu: "O Espírito de Deus como um fogo está ardendo", e muitos outros hinos para outras ocasiões sagradas na igreja primitiva. Mas, ao olharmos especificamente para o versículo 12 deste salmo, me chama a atenção a forma como ele olha para as vitórias militares de Israel e honra aquelas figuras muitas vezes esquecidas, as mulheres que ficaram em casa. Eu vou ler um pouco da tradução BSB também. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Agora lembrem-se, uma pancada de chuva, era algo de que eles precisavam desesperadamente. Isso é Israel. Eles só têm chuva em poucos meses do ano. E cada chuva é realmente valorizada, guardada e precisa servir como abastecimento de água para o ano inteiro. Então a chuva é um presente de Deus. Continuando no versículo 10, nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste na tua bondade para o pobre. Versículo 11. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Agora na BSB diz: as mulheres que a proclamam são uma grande multidão. Ela traduz de um texto hebraico diferente. E por isso chegou a uma palavra diferente. Versículo 12. Reis de exércitos fugiram às pressas. E aquela que ficava em casa repartia os despojos. Na BBS continua: mostra o teu poder, Deus. Mostra a tua força, nosso Deus, como já fizeste antes. Essas mulheres que estão em casa, em hebraico, se tomarmos isso, literalmente diz: a bela da casa. Isso vem da tradução da Septuaginta. Ou, numa tradução literal, aquela que habita na casa. Isso não é uma relegação das mulheres à obscuridade doméstica. No Antigo Oriente Próximo, o costume dava às mulheres um direito legalmente reconhecido de participar dos despojos da batalha, mesmo sem lutar. E nós vimos isso claramente lá no Cântico de Débora. Vocês se lembram em Juízes capítulo 5, quando eles falam dessa mesma coisa? As mulheres saem e tomam parte do despojo. Elas encontram o alimento que fica ali para suas famílias. Encontram a armadura que sobrou, que depois podem usar em casa para suas necessidades. O que torna esse versículo tão marcante para mim é que Davi está celebrando a mulher em casa como alguém que recebe honra e não como algo secundário. Ela esperou, manteve a casa, orou, e quando os reis fugiram, ela recebe sua porção completa entre os despojos da guerra. Então, as vitórias de Deus abençoam aqueles que sustentam o lar, não apenas os que empunham a espada. E isso realmente ecoa o convênio do Senhor, que, acredito, ele compartilha conosco na seção 82 de Doutrina e Convênios. Eu, o Senhor, fico obrigado quando vocês fazem o que eu digo. E essas mulheres que obedeceram e fizeram sua parte agora serão alimentadas e amparadas pelos despojos. Então a fidelidade no lar nunca é invisível para Deus. Vocês não precisam estar em evidência para ter a luz de Deus em sua vida. E este é um belo exemplo disso. O próximo grupo de mulheres sobre o qual eu quero falar está no Salmo 78. Agora, os versículos 63 e 78 falam disso. É meio que um salmo de ensino. Ele é atribuído a Asaf, um dos principais músicos de Davi. E é um dos salmos mais longos, pertencente a esse gênero de salmos históricos. O objetivo do poeta é ensinar a próxima geração a não repetir os erros que seus antepassados cometeram. E ele funciona quase como um sermão, só que em forma poética. Ele era usado na adoração no templo, era usado na renovação de convênios em suas cerimônias. Era um salmo muito conhecido, né? O Salmo 78. Mas o acontecimento histórico a que ele se refere nesses versículos é quando os israelitas levaram a arca para a batalha. Vocês se lembram de quando os filisteus os capturaram e tomaram a arca da aliança? Antes de tudo, 4.000 soldados israelitas morreram no primeiro confronto. Depois eles voltaram e lutaram de novo. E então 3.000 tombaram. Foi uma coisa terrível. Esse é o tempo de Eli e Ana, e os filhos de Eli foram levados e mortos. O fogo mencionado aqui no Salmo 78 é apenas uma figura da fúria de Deus, porque eles estavam fazendo mau uso da Arca da Aliança e não a estavam usando corretamente. Mas aqui as mulheres entram em cena como as noivas prometidas.
essas mulheres cujos noivos foram levados para a guerra, essas jovens casadas, ou mulheres mais velhas que agora vão se tornar viúvas. E lembrem-se, no mundo antigo, mesmo se você estivesse apenas noiva, o que eles chamavam de desposada, se o seu noivado acabasse, é como se fosse uma viuvez. Então, essa palavra é usada para os dois casos. E seja como for, essa profunda tragédia social no mundo antigo de perder o cônjuge, o companheiro e o protetor. E o juízo sobre Israel significava que muitas jovens daquela geração agora teriam de viver sem marido nem filhos. E naquela cultura, isso era uma tragédia absoluta, em que o casamento e a maternidade definiam a mulher e seu propósito. E hoje vemos isso de uma forma um pouco mais ampla e é um pouco diferente. Mas ainda assim, isso deve ser algo fundamental. Ainda deve ser uma parte muito importante de cumprir o reino de Deus. Mas podemos cumprir o reino de Deus em qualquer lugar em que estejamos, em qualquer momento em que estejamos. E sou grata por viver agora em uma sociedade em que as mulheres têm muitas oportunidades de edificar o reino e tornar o mundo um lugar melhor, mesmo sem estarem restritas ao lar, junto ao fogão. Junto com esse Salmo 78, temos o versículo 64. Ele diz: seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não fizeram lamentação. Então há aqui dois versículos que pintam um quadro bem diferente. Há um colapso social tão total que as jovens sem seus maridos e essas viúvas estão tão atordoadas e correm perigo ao lamentar publicamente. Então há algo acontecendo aqui nessa batalha que faz com que elas não tenham permissão para lamentar. Muitos dos salmos de louvor não são diretamente focados nas mulheres, nem os salmos de lamentação, mas elas estão incluídas. E eu tenho aqui alguns dos meus favoritos. Aqui, não só nesta sessão que estamos vendo hoje, mas ao longo de todos os 150 salmos. Eu mencionei no começo que temos belos salmos sobre o Criador e sobre como podemos louvar o Criador por sua criação e louvar quando estamos sendo libertados, dando graças a Deus, louvando a Deus por sua liderança, por sua realeza, enquanto Ele governa a nação. Então louvamos a Deus pelos cânticos de Sião, por sua presença não só no templo, mas em Jerusalém. E às vezes há até salmos que falam da própria criação, louvando a Deus. E o Senhor até cita um deles nos evangelhos do Novo Testamento. Mas eu quero dar aqui só alguns exemplos sobre o Criador. Vamos começar no Salmo 65, 8 a 13. Abre aspas. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes exultar de júbilo as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a regás. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Estilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Essas imagens tão belas da criação. E então, quando queremos ver o Criador como nosso libertador, eu vou para o Salmo 46. Logo no começo, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. E então ele continua falando de como a terra será abalada, de como os montes serão levados, mas Deus sempre estará conosco. Também vemos belos salmos de louvor no Salmo 107, mas isso se repete 4 vezes diferentes, com grupos diferentes. Então, quero destacar isso no Salmo 107, 6. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições. Isso aparece com os que andam errantes no deserto. Isso aparece com prisioneiros que estão nas trevas. Isso é usado quando há enfermidade ou morte. É usado até quando os marinheiros estão na tempestade. Isso se repete várias e várias vezes. Se clamarmos ao Senhor em nossa aflição, Ele nos livrará. E às vezes precisamos primeiro nos arrepender bastante. Às vezes precisamos mudar. Mas Ele está lá. Ele está lá para nos livrar. Uma das coisas que eu mais gosto no louvor a Deus é que isso muda a forma como eu me sinto. Em vez de focar no ai de mim, eu foco em quão grandioso Tu és e em como, com a Tua ajuda, todas as coisas são possíveis. Adiantando um pouco para além da leitura desta semana, há alguns salmos fabulosos de louvor. Quero dar uma olhadinha no Salmo 148. E os 6 primeiros versículos são simplesmente lindos.
Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. E, continuando no versículo 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou e foram criados. Ele também os estabeleceu para todos sempre. Eu quero mais música para mais desses salmos. Acho que precisamos de muito mais deles. Mas eu amo os salmos que temos em nossos inários. E também amo a poesia que foi colocada em música em nosso inário. Existe um lugar muito especial para ter um momento em que um cântico do coração possa alcançar o céu. Também temos muitos louvores a Deus que se referem a Sião. Lembrem-se de que a sociedade de Sião, na literatura e nas escrituras dos santos dos últimos dias, refere-se à construção de um reino de Deus para preparar a segunda vinda de Cristo. É um grupo de pessoas em que não há pobres entre nós, em que não há contenda, em que há uma caridade que perdura e é paciente. Essas são as coisas que formam uma sociedade de Sião. Mas, quando ouvimos os cânticos de Sião, eles estão se referindo a Jerusalém, a cidade. E, pulando para o versículo 5 do Salmo 87, lemos: E de Sião se dirá... E então, pulando de novo para o versículo 7, assim como os cantores e tocadores de instrumentos estarão lá, todas as minhas fontes estão dentro de ti, a água vai fluir. Deus vai fazer isso acontecer. Eu quase me pergunto se eles tiveram uma visão da segunda vinda ou uma visão daquele tempo, ou se simplesmente liam as escrituras e esperavam por essas coisas. Mas esses salmos em que eles louvam Sião e louvam a Deus aparecem por todas as escrituras. Salmo 125, 1 a 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes em redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Não é lindo? Eu amo isso. Eu poderia continuar falando. Há tantos salmos de louvor, mas há o dobro de salmos de lamento, tristeza e perda do que salmos de louvor. Já mencionamos na semana passada o Salmo 13. Até quando, Senhor? Tu te esquecerás de mim para sempre? Mais adiante. Minha alma está cansada de tristeza. Fortalece-me. Isso está no Salmo 119, 28. E depois o Salmo 142, quando o meu espírito desfalece dentro de mim. Ou o Salmo 147, versículo 17. Ele cura os de coração quebrantado e lhes ata as feridas. É assim que geralmente acontece nos Salmos. Eles descem ao fundo do poço. Eles falam da própria miséria. Eles falam da perda e do lamento. E depois falam de Deus curando os de coração quebrantado, curando suas feridas. Um bom exemplo disso está no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Isso tem um belo simbolismo do templo, um belo simbolismo do nosso Salvador. E eu sinto que pode nos elevar quando estamos nessa mesma situação. Você sabe que seu Pai Celestial tem ouvidos para ouvi-lo, e se conseguirmos aprender tudo o que pudermos. Uma vez eu estava orando. Tira este desafio deste querido familiar. E me veio à mente o pensamento: você não quer que ele aprenda o que estou tentando ensinar por meio dessa tristeza? Sinto que, à medida que caminhamos por essas sombras da morte, se nos agarrarmos à vara e ao cajado de Deus, podemos encontrar consolo, porque Ele terá uma mesa preparada, mas precisamos confiar nele plenamente. Tenho mais alguns exemplos de salmos de tristeza que eu queria compartilhar com vocês. Salmo 34, 18 e 19. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E acho significativo que quando Cristo apresenta a lei superior, ele diga: quero que vocês me ofereçam agora o sacrifício de um coração quebrantado e um espírito contrito.
Então, para mim, é muito significativo que este salmo esteja se referindo a isso. Isso mostra como o Senhor está citando isso no Sermão da Montanha. Vou voltar ao versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, paciência e perseverança ajudam nesses momentos de provação. E eu também acho que cantar os hinos ajuda. E no Salmo 46, nós já falamos bem no começo disso, na semana passada, que Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Mas, pulando para o versículo 10, ele fala de seus desafios, de suas tristezas e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é um versículo que eu uso com frequência. Deixe isso ir. Confie no tempo do Senhor. Confie que Ele está no comando e permita que Ele conduza a nossa vida. Eu adoro o Salmo 139, o versículo 7, e depois, mais adiante, os versículos 9 e 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Houve momentos na minha vida em que eu me perguntei: quando eu voltaria a sentir o Espírito? E achei que seriam dias, depois achei que seriam meses, mas isso se prolongou por muito, muito tempo. Eu me apoiava nesses salmos e dizia: mesmo que eu não sinta o teu Espírito, eu te seguirei. Cantarei louvores ao teu nome. E claro, esses tempos de lamento e perda passam. E são removidas. Deus recolhe nossas lágrimas. Eu adoro esta passagem do Salmo 56. Registra a minha aflição. Anota as minhas lágrimas no teu livro. No Salmo 73, ele também sente tristeza e amargura. Quando meu coração estava aflito e o meu espírito amargurado, isso está no Salmo 73. E depois, no Salmo 77, clamei a Deus por socorro. Eu sinto que a solução para nossas provações está bem aqui nesses salmos. Salmo 88. Estou sobrecarregado de problemas. Quando você sente um desespero absoluto. Esses salmos podem nos dar ânimo. Esses salmos podem dizer: sim, nós conhecemos esse lugar. Estamos caminhando ao seu lado e o seu Deus também está. Eles são lindos. E mesmo no momento em que você está sofrendo pela perda de alguém amado, o Salmo 116 nos lembra. Esta é a tradução ONIV do versículo 15. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus servos fiéis. Eu adoro o Salmo 142. Quando o meu espírito desfalece dentro de mim, tu conheces a minha vereda. Nosso Salvador está ali ao nosso lado. Ele está ali para nos consolar. Ele nos segura firmemente em seu seio. Sua expiação alcançou a todos nós. Ele nos gravou nas palmas de suas mãos e podemos cantar louvores ao seu nome, quer estejamos no fel da amargura, quer estejamos no monte da alegria. Seja qual for a emoção que estejamos sentindo, se pudermos louvar ao Senhor, estaremos em um lugar mais feliz se nunca nos esquecermos do seu amor. Às vezes eu já ouvi pessoas dizerem: isso não aconteceu, então fiquei com raiva de Deus. E eu penso, de todas as pessoas com quem ficar com raiva, essa é a pessoa errada. Não fique com raiva de Deus. Ele é como uma mãe que amamenta, tentando ensinar seu filhinho a andar e a correr. E geralmente a culpa é nossa, de qualquer forma, quando sentimos separação e frustração. Já vivi o bastante para saber que posso confiar em Deus. E como o salmista foi inspirado, posso aquietar-me e saber que Ele está cuidando de mim. E deixo isso com vocês em nome de nosso Salvador e nosso Redentor, nosso amigo e nosso auxílio, Jesus o Messias. Amém.